Jesus apontou neste texto que há dois grupos de seguidores: os que são praticantes e os que só ouvem, mas não põem em prática. Você já deve ter ouvido alguém dizer de que é um cristão não praticante, porque ele não frequenta a igreja toda semana. Então ele não é praticante, mas ele se simpatiza com as doutrinas da igreja, não acompanha os irmãos semanalmente, mas aparece de quando em quando, no Natal, na Páscoa, em um evento especial, mas ele não é praticante. A partir do ponto de vista de Jesus, não é bem assim. Jesus nos mostra isso de uma forma diferente. Para Jesus, a questão não é frequentar a igreja ou não frequentar a igreja que faz de alguém praticante ou não praticante. Para Jesus, a questão não é participar de todos os cultos, de todos os eventos. Isso não vai tornar alguém praticante. Não é questão de dizimar, ofertar, ajudar os projetos da comunidade que torna alguém praticante. Não é ter um adesivo no carro dizendo eu amo Jesus, eu sou da família de Jesus, que torna alguém praticante. A pergunta então é: quem é um cristão praticante? Eu, junto com o Ezequiel ali, arrumamos uma imagem ali, Ezequiel e eu. Volta lá só um pouquinho lá. Uma foto ali, não sei de quem é a foto de cá, mas nem o meu chega ali, né? Mas mais ou menos essa é a diferença entre o praticante e o não praticante. E na visão de Jesus, praticante, agora pode pôr aquela frase: o cristão praticante é aquele que de segunda a segunda, 24 horas por dia, vive conforme os ensinos, ou conforme nos ensina o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos praticante ou somos não praticante? Aquele, pois, que ouve as minhas palavras, disse Jesus, e as pratica. Nós vamos precisar responder que cristão nós somos, o que queremos ser, e pedir ajuda ao Senhor para que todos possam dizer: eu sou um cristão praticante, em nome de Jesus. Para que você entenda o que é ser um cristão praticante, a gente precisa olhar para algo interessante no começo dessa parte do texto que eu li. Porque se eu chegasse para alguém e dissesse assim: os nossos adolescentes hoje ficarão de castigo, você estranharia. Agora, se eu dissesse, o que não aconteceu, glória a Deus por isso, né? Os adolescentes da comunidade Ágape agiram de forma errada aqui, descumpriram aqui, fizeram assim, portanto eles ficarão de castigo. É bem possível que você aplaudiria e dizer: é isso mesmo, pastor, está certo, vamos botar essa rapaziada na linha. E o texto começa dizendo: portanto, quem ouve estas minhas palavras, sobre quais palavras Jesus estava se referindo? Quem ouve estas minhas palavras, esse portanto, já falei outro dia, é interessante ler a Bíblia, procurando essas informações, ele é uma conjunção conclusiva, há algo antes dele que a gente precisa saber o que está acontecendo. E para que a gente descubra se praticante ou não praticante, casa na rocha ou casa na areia, a gente precisa saber quem é ou quais são estas outras palavras, ou estas minhas palavras que Jesus está se referindo. E para fazer isso, a gente vai começar uma jornada hoje, não sei quanto tempo, não sei se toda semana seguida. Melhor coisa que o crente tem para fazer é deixar o Espírito Santo ir guiando ele. Mas nós vamos ter que voltar pelo menos 3 capítulos, a partir do capítulo 5 de Mateus, quando Jesus, o mestre, sobe ao monte, a multidão está próxima a ele. Eu imagino que ele sentou no lugar mais alto, aproveitando de que o vento levaria a sua voz, e todo mundo se sentou próximo a ele, e ele, a Bíblia diz que começa a ensinar as multidões. Então nós temos ensinamentos de Jesus, para chegar neste portanto, quem ouve estas minhas palavras, no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, e nós precisamos, a partir destes ensinos de Jesus, decidir se nós vamos ser praticantes ou não praticantes. Aos praticantes, Jesus aponta os benefícios, vai vir a dificuldade, mas tem fundamento, ele aguenta firme. Aos não praticantes, vem a dificuldade, vem para os dois de forma igual,
mas ele não tem fundamento, e vem a força da natureza, a força da dificuldade, e Jesus diz que há uma grande queda para esses, eles não vencem a dificuldade. Vamos começar então? Deus abençoe vocês, vão em paz. E nós precisamos voltar em Mateus 5, se você quiser abrir, dos versos 13 ao 16, que nos chama: faça a diferença aonde estiver. Pastor, é sobre praticante e não praticante? Mas vamos ver o que a gente precisa praticar, que Jesus está nos orientando a fazer isso. Faça a diferença onde estiver. Mateus 5, 13 a 16. O verso 13, Jesus está ensinando lá sobre o monte, com as multidões ao redor dele. Pensa você lá, a única vantagem melhor que você tem é que você está climatizado, mas a desvantagem é enorme, insuportável, é que quem estava falando lá é Jesus, é que você me ouve. Mas vamos pedir que o Espírito Santo sopre essas palavras ao seu coração nessa noite, e você possa ouvir não a minha voz, mas a voz do Espírito de Deus sobre você. E Jesus disse: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado. Aqui começam as minhas palavras, ou seja, as palavras que Jesus disse que era necessário praticar ou não. E aqui é um chamado para o cristão fazer a diferença onde ele estiver, que o pastor Adilson colocou aqui no começo dessa reunião. O cristão chega na empresa e chega abençoando o patrão. O cristão chega no local de trabalho e ele não amaldiçoa o patrão, ele não amaldiçoa os clientes, ele abençoa, porque ele é sal da terra, porque ele está ali com um propósito firme, para fazer a diferença onde está. E Jesus disse que o não cumprimento desta característica do cristão, do seu chamado, ele pouco proveito tem, a ponto de eu escrever uma frase dizendo a você que ou você faz a diferença ou você não faz diferença nenhuma sendo cristão. Ou você faz a diferença, ou não faz diferença nenhuma você ser crente. Isso é sério demais. E a questão é: nós vamos praticar isso ou nós não vamos praticar isso? Se você praticar isso, a diferença onde você estiver, você está construindo casa na rocha. Se você é só mais um no meio da multidão, quando todos estão falando mal do governo, a sua voz só entra em coro. Quando todos estão falando mal da crise, a sua voz só concorda. Quando todos estão amaldiçoando o patrão, você está junto. Você está construindo a sua casa sobre areia, na dificuldade, disse Jesus, você não suporta, porque você é um cristão não praticante. Ou você faz a diferença, ou não faz diferença nenhuma você ser cristão. Qual é a minha escolha? Qual é a sua escolha? Faça a diferença onde estiver. Versos 14 e 15, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, uma vela e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Você tem que brilhar. Não é se aparecer, não é se mostrar, é ter um brilho no seu olhar, porque você anda com Jesus. Eu creio que você já experimentou isso, quando alguém sem nenhum resquício, sem estar com vocabulário, às vezes, parecendo de outro mundo, está na bênção, está amarrado. Não, você fala a língua, o português que você aprendeu na escola, né? As palavras certas que todo mundo entende, mas mesmo assim a pessoa diz assim: você é crente, não é? Por quê? Sei lá, o seu jeito de falar é diferente, está todo mundo dizendo que não ia dar certo, você falou que ia dar certo, pediu calma para as pessoas. Assim brilhe a vossa luz. O país nunca teve tantos evangélicos que crescem no maior número a cada ano, e o país nunca teve mergulhado em situação tão terrível, porque essa luz não está sendo verdadeira. O cristão não pode se esconder, a sua essência é manifestar a luz de Jesus. Onde eu e você estivermos, tem que haver uma luz brilhando. Não sei se você estava contando com isso, mas já li a Bíblia algumas vezes e nenhuma delas eu achei: eis que vos dou o dom de agente secreto. Cristão disfarçado.
camuflado para que ninguém perceba. Mas pelo contrário, Jesus está dizendo: assim a vossa luz precisa ser, porque vocês são essa luz do mundo. O cristão é cristão em qualquer lugar, em qualquer posição, como patrão, como funcionário, como eleitor, como governante, como pai, como filho, como comprador, como vendedor. Ele é cristão, não importa o lado que ele esteja, precisa ser luz, precisa fazer a diferença. Eu quero ser um cristão praticante, amém? Faça a diferença. Verso 16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Quando você caminha direitinho, quem recebe a glória e o louvor ainda é Deus. Você já pensou? Nós cantamos: a alegria do Senhor é a nossa. Será que existe pai que fica mais feliz quando vê os seus filhos fazendo aquilo que ele ensina? Quando eu alegro o coração de Deus, brilhando a minha luz, eu gero alegria no coração de Deus, que automaticamente gera força para mim, e isso está em sintonia com o que estamos falando, porque esta força vem da onde eu estou firmado em Cristo, a rocha eterna. Irmão, é sério. Enquanto estava anotando aí, não vou dizer que essas frases sejam minhas, mas de algum lugar das leituras, com inspiração do Espírito Santo, veio alguma dessas frases, e aqui eu lhe compartilho agora, é forte, dizendo: o viver do cristão gera elogio a Deus ou o envergonha. Não tem meio termo, não tem coluna do meio, não dá para viver em cima do muro. O meu viver e o seu viver como cristão praticante precisa gerar elogio a Deus. Esse menino é de Deus. Você quer ver algo de agora que está acontecendo, pegando fogo aí na nação? Num dos grampos que pegaram lá, entre o, não sei se é prefeito ou governador do Rio de Janeiro, o Paes lá, e o ex-presidente, ele está reclamando de alguém do Ministério Público, e ele diz: esse pessoal pensa que é Deus, e o Paes retruca: esses meninos são crentes. Assim brilhe a vossa luz, ou gera elogio a Deus, ou envergonha o Senhor. E a decisão é minha e sua. A gente vai praticar ou a gente não vai praticar? Pastor, mas não faz diferença nenhuma. É verdade, até vir a tempestade, até vir a dificuldade. As duas casas estão lindas, você olha e diz assim: mas que casa linda. Só que você corre o risco de passar no outro dia e a que era menos linda continuar firme, estando de pé, porque tem fundamento, e aquela casa maravilhosa de aparência está em ruínas no chão. Tem muita gente vivendo o evangelho de aparência, porque não é praticante da palavra de Deus. Faça a diferença aonde você estiver. Portanto, aquele pois que ouve estas minhas palavras. Avançamos um pouco mais, no mesmo capítulo 5, a partir do verso 21 ao 26. Com a proposta seguinte: construa pontes e não muros. Construa pontes e não muros. Está tudo certo aí, irmão? Amém? Obrigado. Jesus falando, mesmo cenário, Jesus continua lá, o povo continua ouvindo. Você viu os últimos 2 versos que eu li? A multidão ficava interessada, dizendo: este aí ensina como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. O negócio está pegando aqui. Mas Jesus começa falando dessa necessidade de graça nos relacionamentos. Versos 21, Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E qualquer que matar está sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus começa citando o 6º mandamento: não matarás, e observa que aquele que comete homicídio deverá ser julgado.
mas ele amplia a ordem moral e convida-nos a viver em uma dimensão espiritual de filhos e filhas de Deus. Ele nos diz: mas eu digo, qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Algumas versões tentaram aliviar, mas não contém nos manuscritos mais antigos e mais aceitos, dizendo assim: qualquer um que se irar sem motivo. Não, o pé da letra que está lá na Bíblia é qualquer que se irar contra o seu irmão. Agora, o que significa se irar? No original desta palavra aqui, ele pode ir em duas direções, para dentro e para fora. Para dentro significa: eu estou amargurado contra o meu irmão, eu estou raivoso contra o meu irmão, eu quero morder ele, me torno áspero, me carrego de rancor por dentro, me distancio do irmão, me mantenho separado dele e fico me consumindo. Para fora significa que eu estou agitado, estou enfurecido, estou a ponto de agredir ele, de ser duro, injusto, tenho acesso de raivas. É interessante que mesmo aqueles que não frequentam a igreja mostram que não vale a pena ser um cristão não praticante. E o praticante aqui precisa entender isso. Você já deve ter visto alguém, às vezes sem razão, às vezes com muita razão, quando vê um crente fazer alguma coisa errada, diz assim: ele ainda diz que é crente, todo domingo pega a Bíblia e vai lá para a igreja ainda. Quem sabe faltou, se você estivesse perto, lembrar ele dizendo: é porque ele é um cristão não praticante. Ele está no caminho, o pastor está pregando lá, se ele abrir o coração, vai ter jeito para ele. Aquele que se ira contra o seu irmão merece julgamento. Mas ele prossegue, aqui vai subindo o nível da complicação. Também qualquer que dizer a seu irmão racá será levado ao tribunal. E a gente não sabe de nada do que significa essa palavra, até pesquisar e ver que era uma ofensa. Chamar o irmão de cabeça oca, de quadrúpede, de burrinho. Esse aqui ele diz que complica, que lá corre o risco de ser julgado. Esse aqui ele diz, Jesus dizendo: essa pessoa precisa ser levada a julgamento, ao tribunal. Deus nos fez como irmãos, e lidar com gente, viver com gente é a coisa mais difícil, porque todo mundo é muito estranho, muito diferente. Só que Jesus disse aos seus discípulos, se não me falha a memória, em João 17, que o mundo conheceria de que Jesus havia sido enviado por Deus se a gente se amasse uns aos outros. Então ficar lançando palavras sobre pessoas não vai dar certo. Jesus disse que esse que fica maldizendo o irmão está encrencado, vai ser levado ao tribunal. Mas Jesus disse que qualquer que chamar o seu irmão de louco corre o risco de ir para o fogo do inferno, de tolo, de desgraçado, alguém que caiu da graça de Deus. Quem se ira, Jesus diz, está sujeito a julgamento. Quem insulta, Jesus diz, será levado ao tribunal a julgamento. Agora, quem maldiz o seu irmão de louco, de tolo, corre o risco de ir para o inferno. Irmãos, Deus nos chamou para construir pontes e não muros. Há um poema que se transformou em um fado, e junto com ele, juntando outras palavras, nós vamos chegar a esta frase que diz que há palavras que nos beijam como se tivessem lábios, mas outras que nos ferem como se tivessem pontas. Construa pontes, gere acesso às pessoas, proximidade, pratique o que o Mestre Jesus ensinou. É difícil, pastor, se não fosse difícil, não tinha necessidade, a gente se reunir, da palavra ser liberada, do Espírito Santo nos ajudar, da gente prosseguir. Enquanto eu pensava sobre isso, me veio uma outra situação. Há alguns que um único ato de covardia tira a vida de alguém. Outros inseguidos atos de covardia vão procurando matar pouco a pouco com palavras. Eu creio de todo o meu coração de que nesse momento aqui não tem ninguém dessa forma.
porque o Espírito Santo já começou a trabalhar. Se havia entrado alguém dessa forma, que fica ferindo com palavras, quando você chegou nesse lugar, e Deus está tirando toda a barreira, todo este dom especial para afastar as pessoas, e em nome de Jesus, como um cristão praticante, o Senhor está te dando a engenharia de construir ponte para ligar relacionamento entre os irmãos. A gente acha muito covarde as pessoas que matam, mas há muitas vezes que a gente vai matando pouco a pouco com as palavras. É possível que exista ao longo da trajetória, o agente seja uma vítima disso, de que uma palavra liberada por alguém no momento de raiva tem nos deixado muito tristes, muito feridos até o dia de hoje. Que o Senhor te cure nessa noite em nome de Jesus. Construa pontes e não muros, versos 23 e 24. Portanto, se estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta diante do altar, vá primeiro se reconciliar com seu irmão, e depois volte e apresente a sua oferta. Oferta é um ato de adoração, de culto. A Bíblia diz que Deus se agrada. O apóstolo Paulo disse que Deus ama quem contribui, quem dá com alegria, quem oferta com alegria. Mas para Deus, relacionamentos vêm antes dos cultos oferecidos a Ele. Para Deus, relacionamentos pesam muito mais do que as minhas mãos levantadas em adoração a Ele. E a proposta aqui é, no momento de me ofertar, pastor Adilson convidou, vem ofertar ao Senhor, e lembrar de que tem alguém que está triste com você. Deixa a tua oferta no altar, não dê a Deus, para ela ali, vá lá, e depois de voltar, consertado o coração, renda-se ao Senhor em adoração desta forma. Preste atenção, adoração a Deus só tem sentido se não houver barreiras entre meus irmãos e eu. A adoração a Deus só é recebida se nós não temos dificuldade de relacionamento entre nós aqui. Pastor, mas a gente é humano, a gente vai brigar, é verdade. E por isso Jesus instruiu a Pedro dizendo, perdoa 70 vezes 7. E alguém propõe que isso é ao dia. Cristão praticante não é aquele que não fere alguém, mas é o primeiro que se arrepende e vai em busca de consertar relacionamentos. Deus não recebe a minha adoração, só tem sentido a minha adoração se aqui a gente estiver em paz, a gente estiver amando e demonstrando o amor de Deus um para com os outros. Preciso me adiantar aqui para conseguir concluir. Jesus esteve lá, eu não sei quanto tempo Jesus esteve lá, mas é possível que ele tenha ficado o dia inteiro lá, porque tem coisa para a gente andar muito tempo. Eu hoje já vi que errei, porque estou tentando correr e não deveria fazer isso, mas deixa eu concluir este pontes no lugar de muros, versos 25 e versos 26 do capítulo 5 de Mateus ainda. Jesus disse, entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal, faça isso enquanto estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão, e eu garanto que você só vai sair de lá até ou enquanto não pagar o último centavo. Não resolva tudo na frieza da lei. O diálogo sempre será mais generoso para os relacionamentos. Alguém já disse, é melhor perder a razão do que perder a paz. Não está aqui em questão abrir mão de valores, de princípios. Esses todo cristão tem dever de obedecer e defender. A questão é que os maiores problemas de relacionamentos são sobre opiniões, pontos de vista, o que eu acho, e sobre isso o acordo é melhor. A paz pesa muito mais do que a razão. Construa pontes ao invés de muro. É meu direito, eu sei, mas é melhor viver em paz ainda. Mas está no Código de Defesa do Consumidor. Eu sei, irmão, você não vai morrer porque é raro, 10 centavos, o preço está maior lá, vai lá, dá um abraço na moça do caixa lá, diz que você não vai incomodar ela e vem em paz. Mas pastor, está incentivando a gente a não lutar pelos nossos direitos? Não, irmão, não é isso não. Só que a gente vê às vezes gente muito chata, incomodando a vida de quem está às vezes o dia inteiro trabalhando em pé por valor que não vale a pena. Eu não sei com respeito a você, o meu minuto com certeza vale mais do que R$1.
Se você pegar pelo descanso, pela paz, pela tranquilidade, pelo que você pode produzir, pelo tempo que você vai estar com a sua família. Mas quando o senhor fizer isso, vai ter um monte de gente enganando. Será? Será que só um sorriso dizendo assim, minha flor, o pastor Dias gosta de dizer, meu anjo, quando ele fala isso, se prepara que o negócio vem, vai dar, meu anjo. O Código de Consumidor diz que eu deveria pagar pelo menor preço. Creio que foi um lapso de você, tudo bem, não tem problema. Deus abençoe você. Deus tem muito mais para dar do que o diabo para tirar. Fica na paz. O meu anjo vai lembrar de você da próxima vez e possivelmente não vai acontecer isso outra vez. Nós precisamos, quem está lá em cima me ajudar, nós vamos lá para o slide 24 agora. Praticante ou não praticante? Jesus disse, quem ouve estas minhas palavras, ele está falando disso que eu acabei de conversar com vocês agora. Essas e outras mais que a gente vai colocando em prática no dia a dia. Quem ouve e pratica, disse Jesus, constrói a sua casa existencial na rocha. Texto que lemos, praticante constrói casa na rocha. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é homem prudente, é mulher prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva vem, transbordam os rios, acontece, a gente entende disso, sopram os ventos, e atinge aquela casa, e deram contra aquela casa, e aí vem a notícia que a gente diz, uhul, glória a Deus, ela não caiu. Só que não foi um milagre instantâneo, não foi uma coincidência, não foi uma casualidade, não, muito pelo contrário. Jesus explica, porque tinha seus alicerces na rocha. Ele ouve aqui no domingo a palavra de Deus e coloca em prática amanhã na segunda-feira. Eu não sei se você sabia, se você tentar aplicar a Bíblia sozinho, só você não vai conseguir, ninguém consegue. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Por isso que a gente começa o dia já com o joelhinho no chão, dizendo, Jesus me ajuda, Senhor, sozinho eu não vou conseguir. Senhor, o Senhor viu que o pastor falou, que Jesus falou, que tem que construir ponte. Jesus, eu queria pedir para o Senhor, se o Senhor me concedia mais uma fiada de tijolo, para eu botar mais ainda alto, porque não suporta essa pessoa, mas eu sei que eu tenho que quebrar esse muro e construir uma ponte, me ajuda, Jesus. Eu vou construindo a minha casa sobre a rocha. Dificuldade vem, mas quando ela vem, eu não sou atingido, eu estou firmado em Jesus, a rocha inabalável. O não praticante, a Bíblia diz que ele só ouve. Você quer ser um não praticante, não precisa fazer nada, você já fez tudo o que precisa para ser um não praticante, só ouve, mas não faz nada. Jesus diz, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, aqui com certeza não respeita a você, né? É como um insensato, alguém sem juízo, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. O que vamos escolher? Que a escolha possa ser, nós vamos praticar, nós vamos fazer a diferença onde o Senhor tem nos colocado, nós vamos construir pontes ao invés de muros. Santidade não é cara feia é fome, antipatia, um monte de coisa. Jesus era santo, mas atraía todo tipo de pessoa. Alguém que tem o nome escrito no livro da vida, a certeza da salvação, a confiança que todas as coisas cooperam juntamente para o seu próprio bem, porque ele ama a Deus. É alguém que precisa fazer a diferença onde está. É alguém que precisa estar construindo pontes ao invés de muros. Nós decidimos se vamos construir a nossa casa sobre a rocha ou se vamos construir sobre a areia. Eu concluo essa reflexão deixando para nós Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando quem? O pastor, o líder de jovem, o líder do PG, o pai e a mãe. É isso?
Tem colinha atrás de mim aqui, enganando você mesmo. Eu vejo Deus nos levantando como uma geração de alguém apaixonado pela palavra, mas não simplesmente pela letra, mas pelo desejo de pôr em prática. Jesus falou isso? Falou. Então nós vamos viver dessa forma, mas é difícil, mas Jesus disse que estaria com a gente, vai dar certo em nome de Jesus. Esteja em pé por bondade.